Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor René, sou professor de filosofia e de projeto de vida. Esse vídeo aqui é uma aula referente, uma aula aqui para os meus alunos de projeto de vida, beleza? E aí povo, como vocês estão? Tudo bem? Seguinte, esse vídeo aqui eu vou trazer um pouco de tudo aquilo que a gente já falou em sala de aula, daquelas coisas que eu já mandei para vocês em roteiros, daquilo que eu já gravei em outro vídeo, dar uma juntada nisso tudo e começar a trabalhar os detalhes. Por exemplo, pode ser que você se lembre que eu disse que para auxiliar vocês a desenvolverem um projeto de vida, tinha 3 dicas, que era se conhecer, conhecer outras personalidades e se doar, lembra? Penso eu que a melhor ferramenta que eu poderia oferecer para vocês para um projeto de vida, para vocês desenvolverem o projeto de vida seus, o projeto de vida pessoal seus, são essas 3 coisas mesmo. Só que elas precisam ser um pouco mais explicadas para ficar um pouco mais fácil de entender. Ao longo do ano, creio eu que eu vou trabalhar muito com isso. Então agora eu vou dar uma passada nisso para seguir aprofundando um pouquinho nos detalhes aí. Bom, é o seguinte, quando se fala de uma matéria de projeto de vida, a intenção minha como professor é auxiliar vocês para que vocês tenham mais ferramentas para desenvolver o próprio projeto de vida. Por quê? Às vezes o nosso campo de visão ele é muito limitado. Imagina, você tem muito pouca opção diante do campo, não enxerga muita coisa. Aí a intenção do professor é ajudando você a enxergar e ver outras possibilidades para que vocês possam ter mais maturidade nas escolhas. Dificilmente um jovem de 18 anos vai escolher uma coisa, dificilmente, que seja de fato aquilo que ele vai pautar toda a vida dele. Então o cara escolheu, sei lá, médico legista. E ele escolheu com 18 e ele acaba se formando como médico legista e passa a vida toda trabalhando com isso e o cara segue em frente. Dificilmente isso pode acontecer, mas é muito comum que o cara pense em algo e ao longo do percurso vá mudando de ideia ou a vida empurra ele para outras escolhas e ele acaba indo mudando o rumo dele, etc. Isso é um pouco do que aconteceu comigo, graças a Deus, porque eu sou muito feliz com a vida que eu tenho hoje. Mas não só, a intenção do projeto de vida não é só auxiliar vocês a escolherem a profissão suas. Porque a profissão, concorda comigo, é só uma parte da vida, é só um pedaço. Em última análise, a maioria das pessoas escolhem a profissão para que elas tenham dinheiro. Para que serve o dinheiro? O dinheiro serve para manter a própria vida. E é a vida que é importante, e não o dinheiro e nem a profissão, em muitos casos. No meu caso, por exemplo, minha profissão atual é professor. No meu caso, sim, eu entendo minha profissão como essencial, muito mais importante do que a questão financeira. Eu sou professor não só por dinheiro, por uma questão de que eu gosto disso e sinto que eu deva continuar. Bom, vamos lá. Sigamos. Então, para poder auxiliar vocês a encontrarem o próprio projeto de vida, na aula presencial eu até expliquei o porquê que eu uso essa expressão. Você tem que encontrar o seu projeto de vida. É muito mais do que inventar, é muito mais do que, sei lá, tirar na sorte. É olhar para si mesmo, ver as próprias capacidades, as próprias qualidades e encontrar o para que você veio ao mundo, para que você serve. Tem aquelas 3 dicas lá. Se conhecer, conhecer outras personalidades e se doar. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse lance do se conhecer. Gente, se conhecer é muito importante, porque se você não se conhece, eu sei que para os que foram à aula presencial talvez fique um pouco repetitivo. Então, tenha paciência. É o seguinte, se você não se conhece, você não tem a menor noção de para onde é que você está indo. Você não, por exemplo, o cara às vezes ele fala assim, eu quero ser advogado. Tá bom que você quer ser advogado, beleza. Mas você tem as habilidades necessárias para você desenvolver esse seu trabalho como advogado? Você consegue falar em público bem? Você tem gosto pela leitura, porque um bom advogado precisaria ler bastante. E assim por diante. Então a pessoa precisa olhar para si e se conhecer. Mas, então é se conhecer, conhecer outras personalidades, que aqui tem muito mais a ver com leitura de livros para conhecer pessoas que viveram uma vida corajosa, uma vida sendo bons amigos, uma vida de doação também, etc. Tem muito mais a ver com isso, não vou explicar isso hoje. E o se doar é o sair de si, o ajudar as outras pessoas, é fazer o bem. Isso ajuda muito na hora de entender o próprio projeto de vida.
porque aquele cara preguiçoso, aquela menina preguiçosa, fechada em si, que não faz nada, só se preocupa consigo mesmo, só olha para o próprio umbigo, só pensa nas próprias necessidades, esta pessoa tem muita dificuldade de abrir o horizonte, porque ela praticamente só se enxerga, porque ela só vê as próprias necessidades, o próprio gosto, o próprio querer e etc. Então se tem como assim, ela é referência dela para o mundo. Mas isso a gente vai entrar num outro vídeo. O de hoje eu queria falar um pouquinho sobre o se conhecer. Se conhecer é muito necessário para um monte de coisa, não é só para esse negócio de projeto de vida. É necessário até para você ter uma vida melhor, para você ter um relacionamento melhor com seus amigos, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus filhos, quando você os tiver ou se você já os tem, enfim. É muito importante. Então vou bater um pouquinho na tecla em cima disso. Presta atenção assim, ó. Já foram 5 minutos de vídeo, vou tentar fazer esse vídeo ficar no máximo com 20. Nós precisamos nos conhecer. Dentro desse se conhecer tem várias coisas, mas hoje eu queria trabalhar 3 aspectos dentro desse se conhecer. Então se você tiver com um caderno aí e quiser anotar, você coloca aí, né? 3 pontos para conhecer descobrir o meu projeto de vida. Se conhecer. Segundo, conhecer novas personalidades. Terceiro, se doar. Beleza? Aí embaixo você coloca assim, ó. Se conhecer. Três itens. Dentro de se conhecer tem 3 itens. Eu vou ler para sempre usar a mesma palavra. Olhar, aceitar e transformar. Beleza? Olhar, aceitar e transformar. Primeira coisa que você precisa para se conhecer é olhar para si mesmo. Você precisa olhar para a sua vida como um todo. Quem é você? Eu sei que quando a gente ouve esse tipo de pergunta, a gente pensa ela no sentido meio filosófico profundo e fica assim, quem sou eu? Porque eu sou uma matéria, eu sou... eu não sei quem sou eu, e entra em crise porque Deus existe ou Deus não existe. Essas coisas todas entram em quem sou eu, mas não é o caso aqui. Aqui é no sentido mais simples. Por exemplo, se eu perguntar para você, no sentido mais simples possível, quem é você? Qual a sua resposta? Sua resposta deveria ser, no sentido mais simples, mais imediato possível, seria, vamos supor, perguntando para mim, quem é você, professor? Eu sou esse aqui, vocês estão vendo. Exatamente esse aqui. Isso, ponto. Então, tem uma dimensão no quem é você, que a gente precisa conhecer, que é a dimensão corporal. Olhe para você. Quem sou eu? Conheça o seu corpo. Eu sou alto, tenho 1 metro e tanto, não sei quantos quilos, eu tenho olho de tal cor, cabelo de tal jeito. Então, por exemplo, falando de mim, eu tenho 1,78 m, 79 mais ou menos, eu tô ficando careca, como vocês podem perceber, eu tô gordinho, tô com 103 quilos se eu não estiver enganado, eu tenho um probleminha de saúde aqui, o outro ali, mas graças a Deus tudo coisinha pequena, eu sou peludo pra caramba, parece um urso, coisas referentes a quem você é. Num primeiro momento eu tô falando só de olhar. Lembra? Olhar, assumir ou aceitar, e o segundo é transformar. Então, olhe para você. Também tem como você olhar no outro sentido. Quem é você no sentido de quem é a sua família? Porque, gente, você não é um ser isolado no mundo. Você não é sei lá... A família meio que compõe quem você é também, certo? Quem é sua mãe? Quem é seu pai? Quem são seus irmãos? Quem é a sua tia? Qual é a sua história? Onde é que você nasceu? Porque, o que você está fazendo em São Pedro, se você mora em São Pedro? Sua família veio para cá faz tempo, veio faz pouco tempo, você nasceu por aqui. Tudo isso que compõe a sua estrutura familiar, quem é a sua família. Olhe para essas coisas para poder enxergar com tranquilidade. Então veja tudo isso. Veja quem você é no corpo, quem você é na sua família. Provavelmente esses aspectos, em algum momento, a gente depois tenha que trabalhar de novo. Na minha vida pessoal, eu já fiz esse processo eu mesmo comigo. Desse olhar para o meu corpo, saber me conhecer, olhar para a minha família, querer entender. E nesse olhar para a família, por exemplo, uma coisa que fez parte quando eu fiz esse processo, traçar uma árvore genealógica. Quem foi meu pai, quem é meu pai, né? Quem foram os meus avós, os meus bisavós, onde é que eles nasceram. Essas coisas é interessante, gente. É bacana pra caramba porque você vai conhecendo de fato que você não é solto no ar. A sua história tá amarrada com a história de um monte de outras pessoas. Bom,
Não vou aprofundar nisso aqui agora. Então, olhar o seu corpo, olhar a sua família, olhar as suas qualidades e defeitos. Você precisa olhar para eles. Às vezes dizem para você que você é preguiçoso, por exemplo. Então, você é mesmo preguiçoso? Dizem para você que você é muito simpático. Você é mesmo simpático? Dizem para você, ou não dizem, você parando para pensar e fazendo exame de consciência. É muito comum na sala de aula quando eu pergunto, fale para mim 5 defeitos, o aluno trava. Eu não sei, eu nunca pensei nisso, então fale 5 qualidades. Eu também não sei, então pense quais são suas qualidades e quais são seus defeitos. Pense nisso, tente encontrar, olhe para você. Ah, não tem nenhuma qualidade. Olha, isso é mentira. Isso é conversa fiada. É lógico que você tem qualidade, não existe isso. Você pode não ter todas as qualidades que você gostaria, mas alguma qualidade você tem sim, pelo amor de Deus. E não adianta querer bancar o pior, como é que fala? O mosquito do cocô do cavalo do bandido, o pior da face da terra, que não tem nenhuma qualidade. Não, não é não, você tem sim, algumas você tem. Bom, então olha para a própria qualidade, não tem nenhum defeito. São raros os que falam isso, mas eu tenho uns metidão que acham isso mesmo. Não, você deve ter, fião, não tem como. Olhe para você mesmo, veja aí, procura na internet, defeitos do ser humano. Aí você vai ler lá preguiça, vai ler lá ira, você vai ler lá os defeitos e procura achar para ver se você tem, caso você tenha muita dificuldade de se enxergar. Então olhe seus defeitos, olhe suas qualidades, olhe a sua família, veja quem é, saiba, reconheça, olhe, aceite. E o último ponto que eu ia comentar é olhe para a sua classe social. Essas coisas, tipo assim, você é pobre, então veja, eu sou pobre. Eu não tenho tal regalia que tal pessoa tem, eu não tenho tal coisa que tal pessoa tem. Você é rico, então olhe para a sua realidade. Mas nesse primeiro momento, gente, é só olhar mesmo, viu? É olhar, olha, veja, consiga entender quem você é. Tudo isso constitui quem você é. Você não é uma pessoa solta no nada, você não é ninguém sem essas circunstâncias todas, você não existe sem essas circunstâncias que te constituem quem você é. Deu para entender? Você é o seu corpo, você é as suas qualidades, seus defeitos, você é seu relacionamento com seus pais, você é a sua história familiar, você é todas essas coisas. Tudo isso junto constitui quem você é. Beleza? Olhou? Beleza. Segundo passo qual que é mesmo? Aceitar. Falei para vocês que eu li lá para falar sempre as mesmas palavras, mas eu não lembro agora se eu disse no começo aceitar ou assumir, mas eu não vou voltar o vídeo por causa disso. Vou gravar de novo. Aceitar quem você é. Isso é bastante importante também. Por quê? Às vezes você olha para você e fala assim, por exemplo, eu tenho barba olha o meu braço, gente, é pelo para dar com pau. Eu pareço um urso. Então o cara olha para si mesmo na questão corpo e vê que ele tem um corpo que ele não gostaria. Eu sou muito peludo, mano. Puta sacola, não gosto disso. Tá bom, você olhou? Você viu que é assim? Então deixa eu te dizer uma coisa. O segundo passo é aceitar. Aceita isso, mano. Não tem o que fazer, não. É isso aí mesmo. Professor, mas eu sou muito magrelo. Pois é. Aceite, ué. Assuma. Alô, professor, eu sou gordo pra caramba. Então, aceite, assuma. É isso aí. Não, mas sabe o que é? Isso em todos os aspectos. Vamos pensar em família. Ô louco, professor, mas minha família, como é que eu vou aceitar a minha família? Minha família é um caos. Meu, mas você quer fazer o quê? Se a sua família é um caos, aceite isso, poxa. Assuma, ela é um caos. Mas meu pai foi embora. Na sala de aula eu pergunto isso pros alunos, né? Às vezes eu pergunto, você mora com quem? Eu moro com a minha tia. E teu pai e tua mãe, o que aconteceu? Foi embora? Nossa, mas que grosseria. Mas é exatamente para você enxergar a sua realidade. Não é preconceito, maldade, não é nada. Enxergue a sua realidade. Que os pais foram embora, assuma isso. Olhe para você e veja, eles foram embora. Minha mãe foi embora. Não estou falando para você tomar nenhuma iniciativa no primeiro momento. No primeiro momento, só assuma. Gente, assumir a própria realidade, assumir as próprias circunstâncias, causa uma sensação de liberdade muito top. Porque às vezes a gente fica fugindo de quem a gente é, entende? Você tem lá, por exemplo, eu estou falando ainda no primeiro momento de umas coisas mais elementares, assim. Estou falando, por exemplo, quando você tem um defeito de fofoca. Você é fofoqueiro pra caramba. Você não pode saber de uma novidade que você quer contar para todo mundo. O nome disso é fofoca. Você é fofoqueiro, linguarudo, língua preta. Se você é fofoqueiro desse jeito, o que você tem que fazer? Você tem que assumir isso no primeiro momento. Assumir não é tipo assim, gente, sou fofoqueiro mesmo, não tô nem aí. Eu falo, não é isso. Assumir é aceite. Alguém foi e te chamou de fofoqueiro. Mano, você é fofoqueiro, hein?
Você fala, imagina! Eu só gosto de comentar sobre a vida dos outros. O nome disso é fofoca. Você é fofoqueiro e boa. Então não é assumir nesse sentido. Olhe para o seu pai, se ele for embora, assuma isso. Então naqueles aspectos todos, olhe para o seu corpo e assuma. Você é assim. Você tem espinha no rosto, você é baixinho, você é alto demais, você tem uma barriguinha que parece a minha, que é uma pochete, não é uma barriga. Você tem pelo no corpo pra caramba, ou tem homem que não tem barba nenhuma e fica chateado. Pô, mano, não tem barba nenhuma. Assuma isso também. Assuma a sua classe social, no sentido de que você é pobre, então você é pobre, mano. É isso aí, é a vida. Na sua casa mora todo mundo dentro de 2 quartos, é isso aí, é a vida. Você assuma, não, minha casa, eu sou rico, tenho dinheiro pra caramba. Assuma, a sua vida é essa, aceite, beleza? Olhe pra sua realidade, primeiro ponto. E a sua realidade inclui tudo isso, corpo, família e etc. Segundo, aceite a sua realidade. Aceite o seu corpo, aceite a sua família, aceite todas essas coisas. E o terceiro ponto, isso já não está muito dentro de se conhecer, mas está dentro de um aspecto do que fazer com aquilo que eu descobri, que é o se transformar, ou transforme-se, né? É o mudar a realidade. Por quê? Eu olhei para mim mesmo e percebi que eu sou muito magricelo. Segundo ponto, eu assumo, eu sou magricelo mesmo, meu Deus do céu, eu pareço um chassi de frango, eu pareço sei lá, uma carcaça de frango ambulante, eu tô parecendo, não sei o que eu tô parecendo, uma formiga, sei lá, magrelo pra caramba, não tenho força física, parece, meu, só tem osso em mim. Eu bato na parede e sai faísca. Então você assumiu isso, tá bom. Se é verdade, meu, não adianta você fugir. Então, o terceiro ponto, transforme isso, pô. Então, faz o que você precisa para ficar mais forte, faz o que você precisa para ganhar massa, faz o que você precisa para perder massa. E aqui vou pegar esse exemplo de corpo, de estética, para poder explicar um pouco melhor. Então você olhou para o seu próprio corpo e viu que você é gordinho demais, que você é magrelo demais, que você tem muita espinha no rosto, que você tem pouca espinha no rosto, você viu que você tá perdendo cabelo, você assumiu isso, eu vou falar do meu caso, vamos pegar esse exemplo. Eu vi, eu estou perdendo cabelo. Eu assumi, eu estou mesmo, não adianta eu mentir. Teve uma vez aí um tempo atrás que uma moça comentou comigo, não adianta você, quando eu tinha mais cabelo, quando eu deixava o cabelo crescer, na verdade. Ela falou assim, não adianta você pentear o cabelo do lado não, viu? Tá todo mundo vendo que você tá ficando careca. Então eu tenho que aceitar, ver isso, é verdade, eu tô mesmo. Segundo, eu tenho que assumir isso, não adianta eu ficar bravo com a moça, é verdade, eu tô ficando careca. E o terceiro ponto, eu tenho que transformar, eu tenho que mudar. Mas no caso, gente, se eu tô gordinho, eu consigo emagrecer. Às vezes, depende da situação, depende do motivo que eu tô engordando. Se eu tô magricelo, eu consigo fazer uma academia. Às vezes. Depende da situação, porque tem gente que não tem condições de fazer academia. Eu não tenho, nem condição de tempo hoje. Então o que você faz? Você volta na casa anterior. Eu tenho que aceitar, meu. É isso, eu não consigo emagrecer. Então, por exemplo, eu olho para mim mesmo e assumo, e olho para mim e vejo que eu tenho uma dificuldade com meu pai e com a minha mãe, dentro daquela questão de família. Por exemplo, meu pai foi embora, eu nunca nem vi ele. Eu olho e vejo dentro de mim que eu tenho raiva dele, inclusive. Beleza. Assume, eu tenho mesmo raiva do meu pai, eu tenho mesmo dificuldade, porque eu não consigo enxergar, eu não vejo, eu não conheço, etc. Terceiro ponto, então transforme isso. Você consegue transformar aquele sentimento, aquele angu, aquele nó que você tem dentro de você com relação à sua própria família? Em grande parte consegue. Então, regaça as mangas e faz. Aquilo que não dá para você mudar, por exemplo, seu pai foi embora, ele não quer contato com você. Não dá para você, sim, numa certa medida não dá porque tá na mão dele. Mas numa certa medida dá. Dá para você ir transformando dentro de você, dá para você ir olhando, encarando essa situação. Às vezes só de aceitar, isso já melhora muito. Quando, por exemplo, eu tive o meu pai biológico, ele foi embora, se abandonou a minha mãe quando a gente era muito pequenininho, quando eu estava na barriga dela praticamente. E por um bom tempo eu fingia que isso nunca tinha acontecido, porque minha mãe se casou com o José Carlos, que é o meu pai que me criou, que cuida de mim, etc. Cuidou de mim, né? Não cuida de mim mais, que eu já saí da casa dele faz tempo. Mas teve um dado momento da minha vida que eu tive que olhar para mim mesmo e olhar para o meu pai, o biológico,
e assumir, viu? De fato, ele nos abandonou. E só de assumir isso já foi muito libertador. De verdade, ele nos abandonou, não tem o que fazer, não tem desculpa para eu dar. E isso me deu força para transformar essa realidade. Para transformar a realidade de aí eu consegui ir atrás dele, aí eu consegui conhecê-lo, aí eu consegui perdoá-lo e etc, etc. Bom, não vou falar mais muita coisa porque isso faria o vídeo ficar muito longo, mas só para encerrar, esse vídeo aqui é meio que embora tenha outro vídeo também aqui no canal sobre a matéria de projeto de vida, ele é meio que um vídeo introdutório. Para você descobrir o seu projeto de vida, a minha dica para vocês é: se conheça, conheça outras personalidades, de modo particular estou falando de grandes pessoas que a gente encontra na literatura, que a gente encontra na história, e se doe, beleza? Dentro de se conhecer, que é esse primeiro ponto, sugiro 3 coisas para vocês. Olhe quem você é, assuma sem medo, e terceiro, transforme aquilo que é possível ser transformado. Fechou? Valeu, pessoal. Deus abençoe. Até mais.